Olá! Hoje no canal Astronomia para Todos vamos falar sobre o que são as galáxias. As galáxias são grandes estruturas formadas por inúmeros corpos celestes, como estrelas e planetas, além de poeira e gás cósmico. Esses elementos, por meio da ação da gravidade, permanecem em um mesmo agrupamento, formando assim grandes estruturas. Essas estruturas compõem conjuntos distintos, que são originados por meio de processos astronômicos dinâmicos e que permanecem em constante transformação. Elas foram descobertas por meio do avanço das pesquisas astronômicas. Ainda assim, são estruturas pouco conhecidas e que necessitam de maiores estudos pela ciência. As galáxias podem ocorrer e evoluir isoladamente ou agrupadas, passando por processos de interação e até mesmo colisão, o que dá origem a novas estrelas ou buracos negros. Elas se diferenciam ainda em extensão, forma e massa. A galáxia de menor massa, de acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, possui 1 bilhão de massas solares, enquanto as mais massivas possuem em torno de 30 trilhões de massas solares. A massa solar é uma unidade de medida usada para calcular a massa de estrelas e galáxias, que corresponde a 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg. Tipos de galáxia. A classificação das galáxias é feita por meio da observação de seu formato. Identificam-se ao menos 3 tipos de galáxias: as elípticas, as espirais e as irregulares. Elípticas. Possuem forma circular e achatada. As galáxias elípticas são integradas por uma menor quantidade de poeira e gás quando comparadas às demais. Possuem estrelas muito antigas e há pouca ou nenhuma atividade de formação de novos astros. As galáxias elípticas variam muito de tamanho, desde supergigantes até anãs. As maiores galáxias que existem são as elípticas gigantes, com diâmetros de milhões de anos-luz, massas de até 10 trilhões de massas solares. As menores galáxias que existem são as elípticas anãs, com poucos milhares de anos-luz em diâmetro. Aproximadamente 1/3 das galáxias do universo tem formato elíptico. Galáxias espirais são as mais comuns e correspondem a 2/3 de todas as galáxias conhecidas, como a nossa, a Via Láctea e sua vizinha Andrômeda. As galáxias espirais possuem uma forma que se assemelha a um disco, composto por braços que as circundam, os quais podem sair diretamente de uma região central, denominada núcleo, ou de uma barra de estrelas que atravessa o seu centro. Aparecem com uma cor branco-azulada e são compostas por gases, poeira e estrelas, havendo um intenso processo de formação de novas estrelas no seu interior. Galáxias irregulares. Como o próprio nome sugere, as galáxias irregulares não possuem um formato definido que permita uma classificação mais adequada. São formações muito antigas, que aparecem anteriormente às elípticas e espirais. São formadas por poeira e gases, e a sua forma irregular ocorre em função da influência do campo gravitacional de outras galáxias localizadas na sua proximidade. É o caso das nuvens de Magalhães, a Pequena e a Grande, que são 2 galáxias anãs irregulares satélites da Via Láctea. De acordo com a NASA, esse tipo de galáxia era o mais abundante no início da composição do universo, e, em função disso, aquelas observadas hoje em dia são muito antigas. Formação de galáxias. Ainda é difícil precisar quais os princípios que regem a formação das galáxias. Esse assunto é bastante debatido pelos astrônomos e existem diversas teorias que procuram explicar como esses sistemas tiveram origem. Com relação ao período temporal, acredita-se que os primeiros aglomerados de estrelas e outros elementos começaram a se juntar 400 milhões de anos após o Big Bang. A principal teoria voltada à origem das galáxias explica que esses corpos tomaram forma a partir da intensa força gravitacional de um núcleo composto por matéria escura. O seu efeito causou a desintegração de nuvens em gases e poeira, que iniciaram um movimento orbital em torno desse núcleo, atraindo novos elementos e dando origem às estrelas. Esse processo originou grandes aglomerados que podem aparecer sem forma definida, ou ainda como discos e braços conhecidos como galáxias. Evolução das galáxias. As galáxias não são estáticas no espaço-tempo. Elas evoluem de forma isolada ou em grupo, o que é observado sobretudo por meio de sua forma e das cores que elas exibem. Aquelas que não interagem com outros corpos semelhantes vão gradualmente deixando de formar estrelas,
e seu brilho vai se enfraquecendo com o passar do tempo, e a sua coloração aparece mais avermelhada. Quando esses conjuntos interagem, o que ocorre é a sua colisão ou junção. Nesse processo, não ocorre a destruição de corpos celestes, mas sim a interligação de um sistema com o outro, que pode ou não condicionar a formação de novas estrelas e supernovas, as quais fornecerão material para o surgimento de outras estrelas. Quando as galáxias se juntam, há transformação no seu formato, na sua massa e na sua composição. Estima-se que o universo seja formado por um total de 2 trilhões de galáxias, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. As mais conhecidas são a Via Láctea. Essa é a galáxia mais estudada e conhecida, em razão da sua importância para nós, uma vez que é onde está localizado o nosso sistema solar. Ela possui 100 mil anos-luz de comprimento, o equivalente a 946 quadrilhões de quilômetros. Até o século XX, acreditava-se que ela estava localizada no centro do universo, e as demais galáxias eram até então interpretadas como sendo nebulosas. Sua massa é de aproximadamente 1,5 trilhões de massas solares. Estima-se que ela possua 200 bilhões de estrelas. Ela possui um buraco negro com cerca de 4 milhões de massas solares em seu centro. Andrômeda é a maior e mais brilhante galáxia próxima da Via Láctea e pode ser vista a olho nu. Por vezes é chamada de Messier 31, uma vez que foi a 31ª das importantes descobertas feitas pelo astrônomo francês Charles Messier. Ela possui o dobro do diâmetro da Via Láctea, com 250 milhões de anos-luz. Ambas, em conjunto com a galáxia do Triângulo, correspondem às maiores galáxias do que se conhece como grupo local, que é a região do universo correspondente a um conjunto de 54 outros conglomerados estelares, incluindo galáxias anãs. Possui 1 trilhão de estrelas e massa de cerca de 1,2 bilhão de massas solares. Ela está situada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz do nosso sistema solar. Galáxia do Triângulo, conhecida também como Messier 33, é uma galáxia em espiral, que faz parte do grupo local, com diâmetro entre 40 a 60 mil anos-luz, portanto menor do que a Via Láctea, mas a terceira maior da região. É formada por 40 milhões de estrelas, e estima-se que a sua massa seja de 50 bilhões de massas solares. Ela está situada a cerca de 3 milhões de anos-luz de nós. E por último, as nuvens de Magalhães. São 2 galáxias satélites da Via Láctea. A menor delas se chama Pequena Nuvem de Magalhães e possui diâmetro de 7 mil anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, por sua vez, mede 14 mil anos-luz de diâmetro, e ambas são consideradas galáxias anãs. A Grande Nuvem de Magalhães está localizada a aproximadamente 160 mil anos-luz, e a Pequena Nuvem de Magalhães está localizada a aproximadamente 200 mil anos-luz de nós. Esse foi nosso último vídeo do ano. Esperamos ver vocês em 2023.